Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o objeto de conhecimento e também o detalhamento. Então, temos aí a nossa aula de número 10, com o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. E aí temos o Estado, poder, democracia, entre outros, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos, pelas coletividades, mediante aí os valores morais, os valores éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da aula de número 10, nós temos conflitos agrários, estrutura fundiária e a luta pela terra. Então esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então temos aí alguns conteúdos, Nós vimos um detalhamento, a gente tem conflitos agrários, reforma agrária. Então vamos iniciar falando sobre os conflitos agrários, Então nós temos aí algumas informações com relação aos conflitos que acontecem no território brasileiro, Então a gente tem alguns dados, a gente vai observar alguns mapas, algumas imagens, para a gente compreender um pouco mais do que acontece com a questão da terra aqui no nosso país. Então, inicialmente, aí nós temos os desafios, no âmbito rural, se a gente for parar para pensar, é um assunto, um desafio, bastante persistente ao longo de centenas de anos, Então, desde o período das capitanias hereditárias, das sesmarias, como a gente vai ver mais à frente, a divisão do território brasileiro, até chegar ali o período da regionalização, entre outras questões, a gente tem essa questão, esse desafio, com relação à partilha da terra, como é que foi feito, o que aconteceu ao longo dos anos. E aí nós temos uma disparidade, da distribuição de terras. Então, essa disparidade, isso vai ocasionar diversos conflitos que perduram aí por muitos anos, E isso tudo provoca aqui uma série de conflitos, principalmente conflitos nas áreas rurais. Nesse mapinha, a gente pode observar aqui, olha, um mapa das mortes por conflitos no Brasil. Aqui a gente tem um longo período analisado, do ano de 1985 até 2016. E aqui nós temos, olha, a legenda, as mortes por conflitos, relacionados aí à terra aqui no território brasileiro. E aí nós temos um destaque, onde nós temos uma coloração aí em vários tons de vermelho, um vermelho mais claro, um rosinha mais claro, onde estão os menores números de morte, Mas aqui a gente tem, olha, o maior, um dos maiores, 541, ali no Pará, entre outros estados, Apenas para a gente observar aí a questão dos conflitos que vem acontecendo e que perduram ao longo das décadas, Como a gente pode observar, a gente tem aí um período de 1985 até o ano de 2016. Então, significa que esses conflitos, eles pararam lá em 2016? Não, gente, a gente ainda tem esse grande problema, essa grande questão aí no território brasileiro, no nosso território, que é a questão na distribuição de terras, que a gente vai observar durante a aula. Esse problema, como a gente vai observar aí no próximo mapinha, olha, não sei se vocês lembram aí nesse mapa, a gente tem um mapa que a gente classifica como um mapa histórico, e aí a gente observa as capitanias hereditárias, Então esse problema, olha, dessa distribuição de terras, dessa divisão de terras, também como a gente pode colocar, ela teve o início aqui na década de 1530, com o estabelecimento aqui das capitanias hereditárias e a implementação desse sistema de sesmarias, onde o rei de Portugal, alguém representava ele e fazia a distribuição dessas terras, como a gente pode observar aqui no mapa, Então essas terras que estão próximas aí ao litoral brasileiro,
elas foram distribuídas ali a diversos donatários, né, que eram os proprietários, os donos aí dessas terras. Então, esse problema de divisão de terra a gente já observa há muitos anos, né, essa má distribuição de terras no nosso território. E, consequentemente, a gente tem aí os conflitos que perduram ao longo dos anos. Nós temos a violência no ambiente rural, né, como a gente viu inicialmente lá no mapa, que ele vem se intensificando, né, ao longo dos anos. Intensificou-se principalmente com a independência do Brasil em 1822, por conta dessa distribuição que a gente observou aí no mapinha, né? Então, os donatários, eles tinham ali as suas terras, que estavam ali distribuídas, né? Mas com a independência do Brasil, essa demarcação aí, ela começou a criar um conflito ali no meio rural, né? Então, aqui a gente tem 1822, quando a demarcação dessas propriedades rurais, ela passa aqui a ser determinada pela lei do mais forte, né? Resultando aí em diversos casos aqui de assassinato. Então, os conflitos que a gente passa a observar aí durante esse período, né? Quem é o dono da terra, que era ali chamado de donatário, né? Hoje a gente chama aí dos latifundiários que detêm essas grandes porções de terra, como é que ia ser distribuído ali para a população, se ele ia ser vendido, né, para as pessoas, como é que ficou toda essa questão durante esse período. E, consequentemente, a gente observa aí esse aumento no número de conflitos e também de assassinato, mortes aí pela terra. Aí nós temos também, ainda nos conflitos agrários, a gente vai observar uma outra questão no meio rural, que inclui aí a questão do trabalho de mão de obra infantil e também, gente, a exploração aqui, olha, dos trabalhadores, né? Então, muitos trabalhadores ainda hoje, gente, a gente vai observar aí, olha, aqui a abolição da escravatura, olha, no ano de 1888, mas ainda hoje, inclusive se você assistir aí no jornal, se você colocar na internet, se você pesquisar, você vai obter com certeza informações semanais de acontecimentos de pessoas que são ali retiradas de fazendas, de alguma propriedade, onde elas estão inseridas num trabalho escravo, sem condições ali de moradia, sem condições ali de uma higiene, o seu trabalho também, que ele não é remunerado, entre outras questões. Então, a gente chama isso de trabalho escravo. Além desses conflitos que a gente observa com relação a essa distribuição das terras, a gente ainda tem essas outras duas questões que perduram até os dias atuais, né? Nesse mapa, a gente vai observar a questão do trabalho infantil, né? Poxa, professora, mas o trabalho infantil, as pessoas utilizam aí as crianças, né, ou até mesmo jovens, adolescentes para trabalhar na terra? Sim, gente, isso ainda acontece, né? Parece que a gente está até falando aí um pouco de história, um pouco do passado, do período da escravatura, da escravidão, né? Mas não, a gente está falando dos dias atuais. No mapa eu vou mostrar para vocês, a gente tem aí os números, né? O total de pessoas ocupadas com 5 anos, gente, de 5 até 17 anos. E aí, em amarelo, a gente tem como o caso do Amazonas, né, Mato Grosso do Sul, entre outros estados, de pessoas, aí um número chegando a um pouco mais de 70 mil pessoas, né? Em vermelho, que é o caso aí de São Paulo, em Minas Gerais, a gente tem esse grupo de pessoas, né, entre 5 e 17 anos, ocupadas ainda em trabalhos relacionados ao trabalho que a gente chama de trabalho infantil, com mais de 200 mil, tá bom, gente? Então, é um número bem alto ainda. A gente também tem outras regiões, outras situações que ocorrem aí em diversos estados do Brasil, né? E a gente tem também, olha, o destaque ali para o estado do Pará, né? Lembra o mapa que a gente viu lá no início, com relação à quantidade de pessoas, né, que morreram ali em conflitos durante todos aqueles anos?
e a gente também tem esse destaque aí nesse estado. E aí nós temos os conflitos pela pela posse de terras. A gente vai observar alguns pontos, né? Então, conflitos pela posse de terras, a gente envolve principalmente aí os poceiros e grileiros, tá bom? Então, a gente vai observar esses conflitos, né, ocorrendo nos poceiros, que são aquelas pessoas que tomam posse da terra e têm a terra como uma forma de subsistência. O que seria isso? Ele vai utilizar aquela terra, vai plantar naquela terra, tá bom? E ali para o seu próprio consumo, ou até mesmo para uma comercialização, mas uma comercialização local, né? Ali dentro da sua cidade. Não produzir para exportar para outros países, para outros estados, outros continentes. E os grileiros, né? Os grileiros, eles vão lá tomar posse daquela terra, eles vão reivindicar aquela terra e muitas das vezes eles têm aquela terra como um produto. E aí eles vão, de acordo com o crescimento no mercado imobiliário, eles vão pegar aquela terra e passar à frente, né? Ele não vai usufruir como o poceiro ali, no caso que ele vai usar a terra para si, né? Como uma atividade de subsistência, tá bom? Aí temos também a questão desses conflitos que ocorrem nas terras indígenas, que a gente vai observar. Então, aqui o nosso segundo ponto. Isso são apenas alguns que eu classifiquei aqui para vocês, tá bom? Envolve indígenas, a gente tem também a questão aqui dos seringueiros, tá bom? E esse problema, esses conflitos, né, ocorrendo desde ali do período da borracha, pequenos proprietários legais, né, no qual eles têm ali as suas terras legalizadas e às vezes vem ali o grileiro querer tomar a terra, né? Então, tudo isso envolvendo aí esses conflitos pela posse de terras. E as lutas armadas, né? A gente viu lá o mapa com os conflitos ocorrendo com os casos que chegam aí ao número de mortes, né? Que a gente viu no mapinha, bastante significante em vários estados, né? Crescendo ao longo dos anos, né? Desde ali do período que remonta aquela distribuição de terras lá nas capitanias hereditárias até os dias atuais. E aí temos também, olha, a estrutura fundiária, né? Quando a gente fala sobre a questão desses conflitos, nós temos também a estrutura fundiária. O que seria essa estrutura fundiária? Nada mais é que a estruturação, olha, a organização das propriedades rurais, tá bom? Então, aqui a gente tem a estruturação dessas propriedades rurais. E no Brasil, a gente vai observar, né, como é que acontece. A gente tem uma elevada concentração de propriedades, tá bom? E isso é um problema que já vem perdurando há anos, tá bom? Além disso, nós temos a predominância da produção que destina-se aqui, olha, à exportação. Então, essas propriedades, essas grandes propriedades, né, onde nós temos aí os latifúndios, que a gente vai já observar o conceito de cada um deles, de latifúndio, de minifúndio, e entender um pouco da diferença. E aí nós temos essa concentração desses latifúndios nas mãos de poucas pessoas. E isso, consequentemente, né, vai contra essa estrutura, contra essa estruturação dessas propriedades, né? E aí a gente chega no que a gente viu no início, que são os conflitos, né, pela posse de terra. Aí nós temos a estrutura fundiária, para uma melhor classificação, né, dessas propriedades que a gente viu aí, a reorganização, né, ou a estruturação dessas terras. A gente tem uma classificação, né, onde nós temos uma padronização desses imóveis rurais, tá bom? Denominados do que a gente chama de módulos rural e fiscal. E para estabelecer o módulo rural e fiscal, são analisados basicamente 3 aspectos que a gente vai observar mais à frente. E dentro desses aspectos, a gente tem, olha, a localização, onde que esse imóvel rural ele está localizado, em qual estado,
essa terra, ela é uma terra ali que vai justamente no segundo ponto, né, da fertilidade, se ela está própria ali para o uso da atividade da agricultura. Então, tudo isso vai ser observado, né? Como que aquela terra ela pode ser utilizada. Então, nós temos o primeiro, que é a localização. Aí vamos observar também a questão da fertilidade, né? Se essa terra ela é uma terra fértil, se ela vai ser utilizada para a atividade da agricultura. Nós temos também a questão do clima, que vai ali em encontro com a localização, né? Onde que essa terra está localizada, aquele espaço, aquele território, né? Onde está ali inserido aquele imóvel rural. É muito quente, chove, então tudo isso também vai influenciar. Além disso, nós temos aqui, olha, o tipo de produto cultivado, né? O que vai ser cultivado. Então, tudo isso vai ser analisado para essa estruturação fundiária, tá bom? E aí nós temos que após a implementação dessa padronização que a gente observou, desses 3 fatores, né? A gente observa aí as categorias de propriedades, como é que elas foram definidas, né? E aí a gente vai observar, né, as características de cada uma delas. Aí nós temos o minifúndio, né, de acordo ali com a localização, com o clima, com a fertilidade, ela vai ser definida dessa forma, né? Aqui nós temos o latifúndio por dimensão, o latifúndio por exploração, tá bom? E a empresa rural. Então, nós temos essas 4 categorias dentro dessa estrutura fundiária após aí a implementação dessa padronização de acordo com os 3 aspectos, os 3 fatores que a gente observou ali anteriormente. E aí, o primeiro que a gente observa são os minifúndios, né? Então, o nome aí a gente já vai associar, né? Minifúndio, né? Então, como se fosse ali uma terra, digamos que pequena, né? Que vem ali de mini. Então, aí no conceito, olha, são pequenas propriedades, tá bom? Então, aqui, quando vocês ouvirem falar em minifúndio, pequenas propriedades rurais, responsáveis aí pela produção, olha, de cerca de 70% de todo o alimento consumido no país, tá bom? Com utilização em geral aqui do que chamamos de mão de obra familiar. Então, os alimentos que consumimos aqui no nosso país, eles são oriundos do que é cultivado aí nessas terras, né, dentro dessa estruturação fundiária do que ficou classificado como minifúndio. Aí nós temos o latifúndio por dimensão, que corresponde, olha, aqui a grandes propriedades rurais. Inclusive, se a gente observar aqui na imagem, olha, aqui nós temos uma imagem de um minifúndio, diferentemente da imagem que já está aí ao lado, né? Então, um trabalho aqui que resulta, né, geralmente na mão de obra familiar, como a gente pode observar aí na imagem, diferentemente do latifúndio, onde a gente já tem grandes extensões de terras e aí vai estar vinculado aqui à agroindústria e produtos geralmente destinados, diferentemente do minifúndio, ao mercado externo, tá bom? Então, aí a gente já tem a exportação. No minifúndio, o que é consumido dentro do próprio país. Temos também o latifúndio por exploração. A gente vai observar aí as características do latifúndio por exploração. Esse tipo de propriedade, ele tem como característica a improdutividade, pois o proprietário, ele vai adquirir ali aquela terra, tá bom? Lembra que a gente falou localização, fertilidade, a questão do clima, né? Então, tudo isso vai ser analisado. Então, aqui a gente já tem a improdutividade, né? Então, isso foi analisado nesse latifúndio por exploração. E essas terras, elas já têm um outro objetivo, né? Um outro intuito, que é justamente aqui o de desenvolver a especulação imobiliária, né? Dessa forma, não há intenção aí de uma atividade da agricultura, né? Não há intenção aqui de cultivá-las, produzindo empregos, impostos e colaborando aí
com o crescimento econômico do país, como a gente pode observar, né? Diferentemente do outro tipo de latifúndio, onde a atividade que vai prevalecer ali são atividades da agricultura em latifúndios, em grandes extensões de terras, e atividades voltadas ao mercado consumidor externo, né, a outros países, tá bom? Temos também a empresa rural. Na empresa rural, a gente vai observar as características: a propriedade de porte médio e grande que produz matéria-prima, que vai ser utilizado por outras indústrias. Aqui a laranja, que vai ser utilizado, por exemplo, por indústrias alimentícias, que fazem aí suco, entre outros itens, tá bom? Então, nessa empresa rural, nesse tipo de propriedade, que pode ser tanto de médio quanto de grande porte, ele vai pegar a matéria-prima e encaminhar ali para as agroindústrias. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? A carne, cana-de-açúcar, soja, entre outros itens, certo? Então, aí são essas as diferenças e tudo vai ser observado para a definição de cada uma delas, né? A fertilidade, o clima, como é que vai ser utilizado esse tipo de terra, certo? Vamos agora para a concentração fundiária no Brasil. Aí nós temos, olha, a tensão permanente no campo, né, que a gente já falou anteriormente, inúmeros conflitos, né, trabalhadores rurais sem terras versus ali aos fazendeiros. Então aqui a gente tem conflitos permanentes, como a gente já observou em campo. E aí nós temos tanto os fazendeiros quanto os trabalhadores rurais, né, que estão ali inseridos nos latifúndios e nos minifúndios, como nós observamos, né. E essa concentração, olha, a gente observa aí mais à frente, esses movimentos sociais, né, de trabalhadores rurais. Nós temos a defesa da reforma agrária também dentro dessa concentração fundiária no Brasil, né, que a gente vai ver mais à frente, da reforma agrária, especificamente no nosso país. E aí a gente tem um objetivo, né, que é justamente por conta aí do que a gente viu desses conflitos, né, entre os fazendeiros, entre os pequenos proprietários. A gente tem um objetivo que é justamente seria, né, a distribuição aqui, na teoria, a distribuição mais justa e igualitária dessas terras. E isso diminuindo o quê? Essa intensa concentração fundiária. Então, essa concentração fundiária aqui que a gente observa, elas estão inseridas nas mãos ali de poucas pessoas, né? Então, são pequenos grupos ali de pessoas, de proprietários ou latifundiários, como são chamados, onde eles detêm essa maior parcela, essa maior parte de terras no território brasileiro. E agora a gente vai assistir um vídeo aí com o professor Josino explicando um pouco mais sobre a questão da concentração fundiária no Brasil. Vamos assistir. Olá, eu sou o professor Josino Malagueta, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas, do componente de Sociologia. Muito bem, vamos falar da questão da concentração fundiária no Brasil, mas é importante que a gente conheça o que é a estrutura fundiária. Ela é a maneira como as propriedades agrárias estão organizadas e distribuídas em um determinado país, isto é, num determinado espaço. Então, para a gente entender e conhecer a estrutura fundiária de um país, é preciso que a gente considere a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais que serão analisadas, ou que estão sendo analisadas. E aí a gente vai partir para a questão da concentração fundiária. A concentração fundiária consiste na má distribuição de terra. Claro, né? Quanto maior for a concentração de terra, menor será a quantidade de propriedades de terras num determinado espaço. Não é isso? Vamos então falar da concentração de terra no Brasil. O Brasil é um dos países onde tem a maior concentração de terra do mundo, né? E essa é uma questão que remonta aí os períodos lá dos primórdios da ocupação do território brasileiro, certo? Só para a gente ter uma ideia, vejam lá, os minifúndios, eles representam 77% do total, né, das propriedades rurais
e ocupam apenas 11% do espaço agrário brasileiro, enquanto os latifúndios, que são as grandes propriedades, ocupam 55% da zona rural brasileira. Não é isso? E o que também na Amazônia isso está presente. Por exemplo, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2006, né, os estabelecimentos com menos de 10 hectares possuem pouco mais de 0,5% de área, enquanto os latifúndios concentram aí, os latifúndios, propriedades com mais de 1.000 hectares, concentram 58% do total dessa área. E isso é ruim porque traz consequências para o país no sentido do conflito no campo, né, das lutas, da violência no campo, a questão da falta do alimento, porque as grandes propriedades elas estão voltadas mais para a exportação do que para a alimentação interna, e quem produz para a alimentação interna são os pequenos proprietários, são as pequenas propriedades. Então isso traz consequências ruins para o nosso país. Muito bem, então o professor Josino colocou aí algumas informações, né, sobre a questão dessa concentração de terras, né, aqui no território. Inclusive trouxe alguns números que mostram para a gente aí o quantitativo de latifúndios, né, e a quantidade de latifúndios, mas a gente for comparar ao número de proprietários, né, que são bem pequenos aí. E aí temos a reforma agrária. A gente vai observar alguns pontos, né, do que seria nada mais do que a redistribuição de terras, né? Só que de maneira que de forma igualitária. Essa mudança, ela deveria ser feita, né? Ser efetuada aí ficaria a cargo do Estado. Aqui no mapa a gente tem, olha, a quantidade de imóveis que detém 25% das maiores áreas privadas do Brasil e também os imóveis que detêm 25% das menores áreas privadas do Brasil, né? E aí a gente observa essa concentração em vermelho, né? Aí na região centro-oeste, no estado do Amazonas, em geral na região norte, né? Mais ali ao norte de Minas Gerais, entre outras áreas, né? Com a maior quantidade aí de imóveis, né? Onde detém uma maior parte dessa área privada. Desapropriar grandes fazendas, né, aquelas fazendas ali que não estão sendo utilizadas, a gente observou lá naquele latifúndio por exploração, lembram? Distribuir lotes de terras a pequenos agricultores, né, o professor Josino, inclusive no vídeo aí ele colocou a questão dos alimentos, né, onde muitos brasileiros, eles não têm ali um alimento, e isso se dá consequentemente, né, por questão aí dessa exportação, então do que é cultivado nesses latifúndios, mas ele não é comercializado aqui no nosso país, né? Então está servindo de alimento para outros países e não para o nosso país. Nós temos também ainda na reforma agrária brasileira, né, a terra ela possui aí o que nós chamamos de função social. Então aí a gente observa nesse sentido, né, onde nós iremos utilizar aí a terra, tá bom? Para a atividade da agricultura, para o nosso alimento, para a questão da subsistência, entre outros. Servir para a produção aqui de alimentos e também de matéria-prima, né, para ser encaminhada ali para a agroindústria, gerar empregos aos trabalhadores do campo, né? Então a gente observa atualmente que o campo, a atividade ali nos latifúndios, eles estão sendo mecanizados, né? Então a gente tem ali a substituição do homem por máquinas, né? Então o problema é que a gente já vem observando ao longo dos anos, o que ocasiona aí o êxodo rural. E também uma outra questão, né, que seria essa dificuldade de promover essa distribuição de forma igualitária de terra, né, de promover aí a questão da reforma agrária, né? Inclusive no vídeo o professor Josino colocou também, esse é um grande problema, um dos maiores problemas, né, dessa questão dessa redistribuição de terras de forma igualitária aqui no nosso país, no Brasil, tá bom? Então essas foram aí algumas informações sobre estrutura fundiária, concentração fundiária e também sobre a reforma agrária. Espero que tenham gostado e até uma próxima.
Música